Olá, queridos irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Vamos, nesse momento, fazer a leitura diária da semana. Começando aí hoje, segunda-feira. Essa leitura nós vamos ler de forma sequencial até o dia de sábado. Você poderá lê-la conosco aqui, estudá-la. Qualquer dia da semana terá disponível toda a matéria, toda a leitura diária da semana. Querendo também incorporar no seu devocional diário, nós trazemos essa contribuição através deste canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, com o intuito de te ajudar a estar aí estudando, se preparando para a aula que será ministrada no próximo domingo. Essa lição é a última do terceiro trimestre de 2023, qual estamos estudando sobre o tema A Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesta última lição, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre o tema Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E para tal, nesta leitura devocional, nessa leitura diária da semana, no primeiro dia da semana, vamos estar estudando aqui sobre o tema O pecado entrou no mundo por Adão, mas pela pessoa de Cristo veio a salvação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos estar na segunda-feira fazendo a leitura de 3 versículos registrados no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim o texto sagrado: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Vou ler mais uma vez esse versículo 12 de Romanos 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo agora de número 18, e na sequência 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Para a leitura de terça-feira, convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 2. Depois nós vamos ler o capítulo de número 9, versículo de número 13, sobre o tema A mensagem do reino de Deus tem um forte apelo ao arrependimento. Já comentando, e antecipando aí nessa lição, Palavra do Senhor, palavra-chave desta lição de número 13, na revista CPAD, vai falar sobre o reino, A mensagem do reino, tem a ver com um forte apelo ao arrependimento. Leiamos então a palavra do Senhor, o Mateus, primeiro texto de terça-feira vai ser Mateus capítulo 3, versículo 2. Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu vou ler o versículo primeiro para que você entenda o que está dizendo. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O segundo texto dessa leitura de terça-feira, Mateus capítulo 9, versículo 13. Mensagem em que o Senhor Jesus Cristo pronunciou, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então temos aí essas duas leituras, onde mostra-nos que a mensagem do reino de Deus, ela tem um apelo forte para o arrependimento. Passando para a leitura de quarta-feira, sobre o tema Os filhos do reino devem expressar os valores cristãos no dia a dia, à luz de Efésios
carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 8. Ele nos diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois filhos no Senhor. Andai como filhos da luz. Partindo para a leitura de quinta-feira, são 2 textos. O primeiro baseado em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ainda o texto em Colossenses 1,13, Colossenses capítulo 1, versículo 13, e nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Esta leitura, aprendemos então que a expiação de Cristo, ela libertou o homem da maldição da lei. Para a leitura de sexta-feira, aprenderemos sobre a remissão dos pecados para louvor e glória de Deus. Temos 3 versículos também, todos em Efésios, capítulo de número 1. Leamos o versículo de número 6, depois vamos ler o versículo 12 e depois o 14. Versículo 6, tendo foco, o tema para esse dia, a remissão dos pecados para louvor e glória de Deus. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si, no amado. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. Finalizando a leitura da semana, no texto de sábado, com o tema Os que não obedecem ao Evangelho estão debaixo da maldição. Temos o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura dos versículos 12 a 14, que nos diz a seguinte expressão: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Estamos finalizando com isso, então, a leitura diária da semana. Espero que você possa estar aí também participando e estudando conosco no comentário completo, que nós vamos deixar disponível o link no final deste vídeo, para que você possa estar aí juntos, nesse momento de grande bênção que o Senhor tem para nos falar a sua palavra. Nós vamos esclarecer em sala de aula, quando eu falo nós, todos os professores, das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém, buscando alcançar esses objetivos de esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Vamos estar ali pontuando as bênçãos na vida, as bênçãos de uma vida que está vivendo no reino realmente. E também não podemos deixar de assinalar aí os males, de uma vida fora do reino, ou seja, uma vida no mundo. Então esteja presente, é uma lição importante. Os valores do reino de Deus, eles são opostos aos valores do mundo. E se eu e você não reafirmarmos esses valores do reino em nossa vida, de forma honesta, de forma sincera,
um compromisso com os valores, né, do reino de Deus na nossa vida, né, estaremos fadados aí a estar aí fazendo ou contribuindo em prol do reino do mundo, né? Mas que possamos juntos aprendermos naquilo que o Senhor tem para falar para nós, nos ensinar e renovar na nossa mente, no nosso coração, chamando-nos, né, a responsabilidade, o entendimento daquilo que Deus espera de nós, a conservarmos, se fazemos parte do reino de Deus, até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender aí sobre quando surgiu esse reino, né? Qual foi a mensagem que esse reino veio comunicar, quais são os valores que existem dentro desse reino, né? As bênçãos que nós temos advinda da participação, de estar dentro desse reino, né? E também, como finalizamos aí, comentamos aí, não podemos deixar sobre os males que uma vida no mundo traz. Dentro desse tópico, 2 itens estaremos tratando sobre a escravidão que o pecado provoca, né? E comentando também sobre os filhos da ira e a condenação eterna. Nós precisamos buscar a presença do Senhor constante na nossa vida para que venhamos estar aí sempre trabalhando em prol do reino, né? Sabemos que esse reino literal ainda será implantado, né? E nesse aspecto nós temos aí a palavra de Deus, a Jesus Cristo, que veio resgatar o homem do pecado, veio resgatar o homem do mundo, e isso requer de cada um de nós para a introdução dentro desse reino. Já adianto aqui, é necessário o arrependimento, é necessário fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus, né? Os que recusam a ética e a moral que estão declaradas no reino de Deus, acabam por se autocondenarem, né, à morte eterna. Assim, nós, como valores cristãos, devemos defender, devemos observar, devemos caminhar nele, no intuito, como também nós estamos aqui através deste canal, anunciar aí o reino de Deus ao mundo, que está aí dominado pelo império do mal. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e que nós possamos de contínuo fazer a vontade de Deus, em tempo e fora de tempo, pregar a sua palavra e trazer com amor as pessoas ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe, uma boa aula, um bom estudo, até uma próxima reflexão, Deus permitindo. Fique com Deus.